Fratura dental. Doutor, posso salvar o meu dente? Doutor, não posso salvar o meu dente. Perdi meu dente. Em quais as situações você tem que se preocupar com o atendimento? Eu sou Douglas Lima, sou especialista em implantes dentais aqui no sul do Brasil, em São José, coladinho com Florianópolis. Hoje eu estou aqui falando de uma situação que tem acontecido cada vez mais, que é a emergência odontológica. Se você está num local que não tem atendimento, mas você está buscando, saiba o que você precisa prestar atenção no atendimento com o profissional, o que você pode aceitar e o que você não deve aceitar do profissional. Numa situação como essa, por exemplo, eu já vou até confidenciar, é uma criança de 11 anos, minha filha. Doutor, sua filha quebrou o dente da frente, que azar. Eu vou concordar com você, ela teve uma queda na escola, num dia de semana, um coleguinha perdeu o equilíbrio, caiu em cima dela, ela também caiu e foi justamente com esse dentinho da frente que ela bateu numa superfície sólida no chão. Foi a informação que ela me trouxe. Imediatamente a escola me acionou, numa quarta-feira à tarde, 15 horas, trouxe a minha filha para o consultório e a preocupação aqui qual era? O dentinho, será que ela perdeu ou será que não perdeu? Felizmente, depois de uma radiografia, a fratura que você está vendo não atingiu o canal. O nervo do dente é o centro nervoso do dente. E a pancada não foi tão severa, não houve quebra da tábua óssea, que é a estrutura óssea no maxilar que segura o dente na boca, o que fica ali, abaixo da gengiva. Então, o que o Dr. Douglas fez? Como se fosse uma outra paciente, eu atendi a minha filha e fiz a restauração do dentinho. Resolvido o problema. Isso aconteceu em março, nós estamos agora no mês de agosto e ela não apresenta sintoma, não tem dores, não tem sensibilidade, mas pode acontecer ainda. Ela pode, daqui a algum tempo, sentir alguma sensibilidade a mais nesse dente e pode ainda ter uma sequela que seria o tratamento de canal. Doutor, numa situação como essa, é uma fratura? Doutor, eu estou com o dente quebrado, eu passo a língua, estou sentindo, é uma fratura, preciso procurar o dentista agora, nesse momento? Analise comigo. Se você estiver com muita dor, procure para você ter o seu alívio imediato. Provavelmente uma restauração vai resolver, mas a setinha está mostrando aqui o seguinte, essa gengiva talvez você não veja porque a foto não está tão nítida. Se a gengiva estiver um pouco inflamada nessa região, você pode ter um problema aí escondido embaixo dessa fratura. O dente pode ter alguma infecção no osso que segura o dente, pode ter um problema periodontal um pouco mais sério. O profissional vai ter uma dificuldade de fazer a restauração direta aqui, ele vai precisar afastar um pouco essa gengiva para poder fazer a restauração em um meio seco, que não tenha gengiva contaminando essa área. Então ele vai precisar fazer um isolamento, cobrir todos os dentinhos com um lençolzinho de borracha, geralmente azul, fica só o dentinho aparecendo para poder fazer a restauração sem a umidade da saliva, porque senão a restauração vai cair rapidinho e o problema vai se agravar. Então, muita atenção quando você tiver uma situação como essa. Se você não tem dor, você pode esperar o consultório abrir. Se você está num fim de semana, num sábado, num domingo, você não quer incomodar o profissional, pior ainda, você não conseguiu encontrar ninguém na sua cidade para fazer o atendimento. Se você estivesse aqui em Florianópolis, em São José, com certeza o Dr. Douglas lhe atenderia. Eu tenho um serviço de emergência que funciona 24 horas por dia. O meu WhatsApp está sempre ligado, então muitas vezes eu recebo mensagem no meio da noite, converso com o paciente, agendo o paciente para o comecinho da manhã, tipo 7 horas, 7h15, 7h30, às vezes um pouco antes de ele começar no trabalho, a gente resolve o problema e assim, Dr. Douglas, vai ganhando bastante avaliações positivas, porque esse trabalho realmente traz um nível de confiança, porque, poxa vida, precisei do doutor no momento que eu precisava, ele foi o único que me atendeu nessa hora de emergência. Então, voltando aqui, você tem uma situação como essa. Agora, doutor, como você está vendo, o dente, você vê que parece que tem uma fratura bem no meio da coroa? Doutor, para aí, o que é coroa, doutor? Aqui, ó. Coroa é isto aqui, o que está para fora da sua gengiva. Raiz é o que está para baixo da gengiva. Uma outra situação de fratura dental. O profissional, ao fazer a análise, a avaliação, ele pode concluir duas coisas aqui. Na análise, se essa
trinca ou fratura estiver com mobilidade, se um desses fragmentos aqui estiver assim, ó, balançando, é muito provável que essa fratura aconteceu a nível de raiz. Significa o seguinte, olhando aqui o meu dentinho de perfil, se a fratura da coroa estiver até a linha da gengiva, até nesse ponto, o fragmento ele não vai estar com mobilidade. Provavelmente ele vai estar trincado só. Agora, se ele está movimentando, muito provável essa fratura passou da linha da gengiva e está a nível de raiz e está presa só na mucosa, na gengiva. Então, o profissional, às vezes, mesmo fazendo uma radiografia, ele não vai encontrar a linha de fratura, porque essa fratura está nesse sentido, o raio-x vai ficar aqui, certo? E da sobreposição, você não vai conseguir enxergar a fratura, só se fazer uma tomografia. Mas, num sábado à tarde, qual é a clínica que vai estar disponível para fazer uma tomografia? Então, o profissional vai precisar fazer um atendimento e a experiência do profissional é que vai contar. Muito provavelmente, vai precisar remover o fragmento e na remoção do fragmento, porque isso está incomodando, causa dor, ele já vai identificar onde está essa fratura. Se estiver acima do limite gengival, beleza? Salva o dente, trata o canal, faz uma coroa, faz uma jaqueta como esta e você continua com o seu dente. Se a fratura estiver aqui embaixo, pode se preparar para um implante odontológico. E é o melhor tratamento que você poderia pensar para repor um dente perdido. Olhando para esse raio-x, não fica difícil identificar. Aqui você vê a raiz do dente, aqui você vê a raiz do dente e você percebe que tem uma linha mais escura bem acima da metade da raiz. Você vê aqui também uma linha mais escura bem acima da metade da raiz. O que significa esta linha, doutor? Aqui nós temos uma fratura horizontal bem lá quase no ápice daquela raiz. Infelizmente, esse aqui também já foi pro vinagre, esse dentinho já era. Doutor, o que pode ser feito, hein? Numa consulta de emergência, dá para tirar o dente e já colocar o implante? Geralmente não, porque instalação de implantes, geralmente, são procedimentos feitos com um planejamento prévio. É necessário, inclusive, um exame chamado tomografia, que vai analisar não só essa dimensão aqui, mas, colocando de lado, vai analisar a espessura e a quantidade de osso aqui na pontinha da raiz. É importante porque o comprimento do implante precisa entrar numa condição de estabilidade primária. Significa que ele precisa entrar firme, forte. O doutor precisa, inclusive, fazer um pouquinho de força para que ele tenha estabilidade, ele fique firmemente fixado dentro do trabeculado ósseo. Se você não souber quanto tem de osso abaixo da raiz, fica difícil o profissional adivinhar qual o comprimento ideal. Então, é importante a tomografia. Numa consulta de emergência, o que se faz, doutor, numa fratura como essa? O profissional vai fazer uma fixação provisória desse dente nos dentes vizinhos. Pode, inclusive, fazer uma abertura no dente, uma abertura no canal para eliminar a dor. No dia seguinte, se for no domingo, na segunda-feira, pede para o seu paciente, vai pedir para você fazer uma tomografia de emergência. A clínica radiológica faz a tomografia e manda para você no mesmo dia. E manda para o dentista que já tem o planejamento feito com essa tomografia. Depois disso, é só marcar a cirurgia e instalar o implante. Doutor, eu perdi o dente da frente. Estou perdido, doutor, não saio de casa, vou para o meu trabalho com uma máscara, mas a forma de falar está diferente, está estranha, eu estou envergonhado, com medo e com dor. Não tem mais jeito, perdi o meu trabalho. Calma, calma. Se o profissional que lhe atender tiver experiência, ele vai primeiro, ele vai acalmar você. Vai dizer a você que vai dar tudo certo. Vai fazer a remoção do dente, vai fazer a instalação do implante, vai fazer uma provisória, uma restauração provisória para você ficar um tempo com o dente artificial, que muitas vezes pode ser até móvel, mas tem uma forma de fazer ele de uma forma fixa, coladinho nos dentes vizinhos, para você ficar tranquilo. Quer ver? Se o dente estiver perdido, você já sabe, implante. No caso do implante, como é feito esse procedimento? Olha lá, eu tenho um exemplo aqui para você de 2 implantes. Houve um problema de fratura, os 2 dentes foram pro vinagre, numa situação de trauma, provavelmente acidente. O implante pode ser instalado imediatamente depois e o que é feito, doutor? Pode ser feito esse sistema de prótese provisória nesse momento. A seguir, o que é feito?
O implante, ele nada mais é que o cilindro de titânio que é instalado dentro do osso. A coroa ou o dente, que é o que fica para fora, você viu que foi utilizado uma ponte móvel, depois foi feita a retirada e instalado as coroas definitivas sobre os dentes, sobre os implantes recém-colocados. Os implantes, como você viu, são estruturas metálicas em forma de parafuso que são inseridas dentro do osso, certo? Foi utilizado temporariamente uma ponte móvel. Quanto tempo eu vou ter que passar com aquela ponte? O tempo vai depender do implante que você escolheu. Existem vários fabricantes no mercado brasileiro e esses implantes vão determinar o tempo de espera pelo dente definitivo, o dente fixo. Doutor, tem diferença de preço entre um e outro? Tem diferença e muita. Você tem um implante no mercado disponível aqui no Brasil que o fabricante promete que o dente fixado definitivamente sobre ele pode ser instalado em até 30 dias. O que, doutor? Tem que esperar 30 dias? 30 dias com uma determinada marca de implantes, porque a maioria, o tempo de espera é 6 meses. 180 dias é o período de espera pela cicatrização do implante dentro do osso. E é assim que funciona. Não se preocupe, o tempo passa rápido para todo mundo, 6 meses é rapidinho, porque a diferença de preço é significativa. Agora, se é muito incômodo para você, existe um implante intermediário, um implante de espera de 60 dias. Um fabricante brasileiro dispõe um implante que permite a ativação ou a instalação da coroa fixa 60 dias depois da colocação do implante. Com segurança, você recebe o seu dentinho fixo e continua a sua vida escovando, higienizando, normalmente como se fosse um dente natural. Doutor, e se não for um implante? Uma situação como essa? É uma emergência? É uma emergência. Estou com dor, eu não sei se eu perdi meu dente, se eu não perdi, o que eu faço, hein? O profissional vai dizer para você, depende. Pode ser que nós tenhamos que fazer um tipo de tratamento, pode ser que tenhamos que fazer outro tipo de tratamento. O diagnóstico não se faz pelo telefone, nem pelo WhatsApp. Não adianta você mandar foto para o seu dentista e perguntar quanto custa, doutor. Se ele falar o preço, se prepara porque é fria. Você vai chegar no consultório dele e ele vai dizer, ah não, mas vai precisar tratar o canal, ah não, o seu dente está perdido, tem uma outra fratura, o preço não é mais aquele. Doutor, mas você falou que custava 300? Não, vai custar R$2.000 esse tratamento. Doutor, eu não tenho condição, você falou que era 300. Infelizmente, não era bem isso que aconteceu com o seu dente. Então, não faça, não insista com o seu dentista para que ele faça um diagnóstico pelo telefone. Marque a consulta, vá ao consultório, faça uma radiografia, vai pagar uma consulta de emergência, sim, e ele vai lhe dar uma solução imediata. Muito provavelmente, a maioria dos consultórios possui máquinas de cartão e você parcela o seu tratamento, a perda de vista e tem o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, o melhor planejamento para você ficar tranquilo e não ter mais problemas de emergência. Numa situação como essa, o que poderia ser feito? Você já viu que essa situação foi da minha filha, mas para você entender quais são os tipos de fraturas que você pode classificar como dente perdido ou dente tratado. A primeira e a segunda situação é uma situação tranquila de resolver, restaura definitivamente numa consulta. Essa situação aqui, que a fratura, a linha de fratura pega essa parte vermelha, o que é essa parte vermelha, doutor? É o canal, é a vida do dente, é onde o seu dente manifesta dor. Então, se ocorreu isso, vai precisar fazer o quê? Tratar o canal antes de fazer a restauração e depois faz a restauração. Não necessariamente faria numa consulta. Você faz uma restauração provisória, abre o canal, finaliza o tratamento de canal durante a semana e depois conclui o tratamento, muito provavelmente em no máximo 10 dias, está tudo certo. Geralmente os profissionais fazem uma restauração provisória bem adaptada para você ter a sua vida durante a semana tranquila, com aquela fratura escondida, ninguém vai saber, só você. Doutor, e se a fratura foi nesse último caso aqui, ó? Tá vendo que a linha é maior? E você vê que essa parte aqui mais acima está sendo ocupada pela raiz. Se a fratura aconteceu acima do limite gengival, como esse dente de trás eu mostrei para você numa outra situação, o dente da frente, nesse caso, também é perdido. E aí você entra numa possibilidade para o implante
imediato. Doutor, por que implante imediato? Porque uma das melhores formas de instalar implante para evitar perda de tempo, evitar perda de osso, é instalar o implante logo depois da extração dentária. Você aproveita que as células estão se reorganizando dentro da cavidade, o sangue que está presente vai promover o crescimento de novas células e novas células ósseas vão se formar ao redor daquele parafuso de titânio e você tem uma ósseo-integração mais favorável para que não ocorra a perda óssea. Porém, o profissional tem que ter experiência e é importante fazer a tomografia antes da cirurgia.